Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com as nossas reviews do mangá de Black Clover. Dessa vez finalmente com o capítulo 238. Vamos ver agora o Yuno frente a frente com o inimigo Zenon e toda a batalha que está se decorrendo a partir deste momento. Um dos líderes de Spades, um dos membros da tríade, agora está atacando Clover e tudo isso em busca de Asuka. Eu já conto com o apoio de todo mundo para deixar o likezão, o gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! A gente já começa o capítulo vendo Yuno frente a frente com Zenon. Ele e Laetoli agora estavam presenciando William Vengeance ali completamente derrotado, enquanto aquele homem esbanjava sua magia demoníaca óssea. Aqueles ossos de Zenon estavam ocupando todo aquele lugar, e aquela pressão mágica era incrivelmente forte. Os três membros ainda em pé do Alvorecer Dourado estavam prestes a enfrentar o inimigo mais poderoso que apareceu em seu caminho. Zenon estava ali completamente calmo. Ele não estava cansado, ele não estava ferido. Aquele homem aparentemente simplesmente venceu, sem precisar suar nem um pouco. Vemos então o Capitão William Vengeance ferido e inconsciente também. Ele havia sido derrotado pelaquela magia óssea. Klaus estava desesperado, ele estava assustado. Ele se perguntava o que estava acontecendo ali e quem era este homem que fazia parte de Spades. Como ele conseguiu fazer algo assim? De onde vinha tanto poder? Era neste momento que a gente presenciava o medo e o desespero no olhar do Yuno. Zenon realmente era o inimigo mais temível que ele já enfrentou. Black Clover, capítulo 238, o poder de Zenon. Neste momento o desespero do Yuno vai além. Ele fica ainda mais assustado, pois percebe que aquele era o homem que atacou seu reino há 15 anos atrás. Após ter recebido um flashback do que aconteceu no reino de Spades, Yuno ganhou algumas memórias de quando ele ainda era bebê. Então ele presenciou o ataque da tríade, que estava sendo guiado naquele momento por Zenon. Ele então, assustado, começava a se lembrar naquele instante da silhueta das pessoas que atacaram seu reino. Só neste momento ele percebe quem liderou tudo aquilo, Zenon, que estava agora frente a frente com ele. Foi aquele homem que guiou o ataque com apenas outros 6 companheiros que destruiu o reino de Spades inteiro. Eles acabaram com toda a realeza e tomaram conta daquele lugar. Yuno então ficou enfurecido e assustado também. Olhando pra Zenon, ele se perguntava se aquele homem realmente era, se realmente era ele que estava ali. Yuno estava desesperado e ele nem mesmo conseguia completar sua fala. Enquanto isso, Zenon, sem esboçar nenhuma reação, simplesmente olha por cima para aquele garoto. Ele não via perigo nenhum nos adversários que estavam ali em sua frente neste momento, não precisando dizer nada a ele. Zenon então começava a ver os seus 2 companheiros, seus 2 seguidores, caídos ao chão. Ele então começou a os chamar pelo nome, Gederois e Poyal. E então dizia que ele realmente estava vendo que eles foram completamente derrotados. Ele dizia que afinal apenas 40%, era só isso. Aquele homem então olhava furioso para os seus próprios companheiros, ele estava decepcionado e dizia que realmente ele achava que não tinha razão nenhuma em trazer pessoas ao seu lado se elas não conseguiam nem mesmo chegar a 50% do poder demoníaco total. Zenon se via completamente superior. E neste momento então a Bel chama pelo nome do Yuno completamente assustada, ela estava desesperada. Ela dizia que o garoto tinha que se apressar e usar o mergulho espiritual imediatamente. Os dois estavam temendo muito o poder de Zenon e Bel ainda dizia que este cara realmente era incrivelmente perigoso. Enquanto isso, aquele homem estava ali, tranquilo. Ele nem mesmo precisava se mover. Existiam 3 membros de Clover lutando contra ele. Um deles usava um espírito elemental e mesmo assim, ele achava que ninguém ali seria páreo nem mesmo para o arranhar. Zenon simplesmente continuava parado, esbanjando seu poder mágico. Neste momento, então, ele simplesmente executa um ataque em apenas um instante. Ele nem mesmo precisa se mover. Aqueles seus ossos se movimentavam por conta própria. E como eles haviam caído da outra sala superior, a sala já estava completamente tomada. Ou seja, todos eles estavam cercados. Yuno estava utilizando seu mergulho espiritual e ele estava na frente de Laetoli e Klaus também. Mesmo assim, Zenon estava muito tranquilo enquanto efetuava seu ataque. Estava tudo acontecendo muito rapidamente. Yuno e todos os outros companheiros do Alvorecer estavam completamente assustados. Enquanto isso, eles percebiam que não havia escapatória ali. Não tinham o que fazer. Eles realmente teriam que usar as suas magias para tentar parar aquele ataque mágico. Os 3 então imediatamente usam toda a sua força disponível. Todos eles atacam de uma vez só. Vemos Klaus, Laetoli e Yuno também, todos usando suas magias para tentar parar o ataque de Zenon. Vemos então em um instante o choque entre esses poderes. Os ossos de Zenon realmente estavam destruindo tudo, passando por todas aquelas barreiras. Eles estavam atravessando todo aquele lugar e destruindo o escudo formado ali. Aquele poder mágico não fazia distinção entre as paredes e também as magias. Tudo era um único alvo. E realmente a gente conseguia enxergar que aquela era parte da magia da Laetoli unida com a magia do Klaus. E também vimos que este poder estava sendo quebrado. Neste momento, aqueles 2 que estavam formando aquela barreira percebiam. A diferença entre o poder de Zenon e os seus próprios poderes era enorme, era gigantesca.
gigantesca. E isso deixava todos ali desesperados, eles não esperavam por algo assim. Aquele era o poder do homem capaz de vencer o Capitão William Vengeance. E agora eles já sabiam que possivelmente iriam sofrer um ataque direto da magia óssea de Zenon. Nesse instante a gente vê o Yuno, que ele foi diretamente pra cima. Utilizando a sua lâmina de Zephyr, ele realmente foi pra cima da magia óssea e conseguiu se defender ali. Ele estava à frente dos seus companheiros e decidiu saltar em direção a Zenon, passando por todos os ossos que estavam tentando parar. Vemos então o choque dos poderes de Yuno e Zenon, e o Yuno realmente conseguiu se manter bem ali. Ele conseguiu desviar mesmo estando cansado e mesmo sem ter ferimentos graves naquela situação. Ele então deixa Zenon bem surpreso. Aquele homem realmente não esperava por algo assim e ficou impressionado com o poder do Yuno. O garoto parou a magia de Zenon, e o próprio membro da tríade não esperava que ninguém em Clover fosse capaz de fazer algo assim. Neste momento víamos Yuno parado de costas utilizando o mergulho espiritual em conjunto com a sua lâmina de Zephyr, e ele estava frente a frente com a magia óssea de Zenon que tomou todo aquele ambiente. Tudo estava completamente preenchido pelos ossos e o Yuno estava parado e encurralado ali. Yuno então começa a se comunicar com seus companheiros, afinal era necessário que eles lutassem juntos naquele momento. Ele chama por Klaus e começa a olhar para trás, e é aí que ele vê algo desesperador. Ele enxerga uma silhueta e depois disso percebe. Tanto Leitolli quanto Klaus, ambos haviam sido atingidos diretamente pela magia de Zenon. Eles estavam com vários ossos encravados pelo seu corpo, eles haviam sido diretamente perfurados. As suas magias não foram capazes de parar o poder demoníaco, e por este motivo, como eles mesmos preveram, eles não poderiam desviar. Naquele instante todos foram atingidos pela magia daquele demônio, e o Yuno foi o único que escapou. Vemos Klaus e Leitolli inconscientes, talvez agarrados no último suspiro de vida que os restavam. Yuno então olha pra trás completamente desesperado, ele estava em estado de choque. Ele não esperava que algo assim acontecesse com seus companheiros, todo mundo que ele amava ou já amou. Neste momento só vinha em sua mente as lembranças de todos aqueles que ele já perdeu graças ao poder da tríade, graças a Zenon e seus companheiros. Ele lembrava de William Vengeance, que acabou de ser derrotado, todos os membros do seu esquadrão que foram vencidos e muitos mortos pelos companheiros de Zenon. Todos eles tinham perdido em apenas um instante. Klaus também, o senpai do Yuno, que sempre o tratou como um companheiro e sempre esteve ao seu lado. Ele havia sido derrotado em apenas um instante. Leitolli também, ela admirava muito Yuno. Yuno queria muito a proteger, e mesmo assim, ninguém conseguia escapar. Todos eles haviam sido pegos pelo poder demoníaco de Zenon. Yuno havia perdido todos os membros do seu esquadrão, todos os seus amigos, todos aqueles que ele considerava família. E depois disso, falando em família, ela também via em sua mente as pessoas do reino de Hest que queriam Yuno ao seu lado, que queriam o proteger. A sua mãe que o amou desde o nascimento, o seu pai também. O seu reino que foi completamente destruído, o palácio real. Tudo aquilo acabou graças ao mesmo homem que ele estava enfrentando agora. Todos eles foram tirados de Yuno por Zenon. É então que o Yuno vai ao ápice da sua fúria. Ele não caiu em desespero, tudo que ele via em sua frente era raiva. Ele não aceitava isso, ter perdido todos que ele já amou. Neste momento o garoto começa a gritar e começa a xingar Zenon também. Ele estava furioso. Ele chamava aquele homem de maldito enquanto estava prestes ao atacar. Yuno então novamente em apenas um instante embanha a espada de Zephyr. E agora ele corria saltando imediatamente em direção a Zenon, passando por todos os ossos que estavam em seu caminho. Yuno queria acabar com aquele homem de uma vez por todas para vingar seus companheiros e depois tentar o salvar. Ele partiu diretamente e conseguiu chegar até aquele adversário. Em apenas um instante, a gente via a magia óssea de Zenon, aquela ligada diretamente a ele, se chocando com a espada de Zephyr de Yuno. Ambos estavam frente a frente em uma batalha 1 contra 1. Aquela era a última chance de Yuno de vencer aquele homem, aquele que destruiu seu reino, aquele que acabou com seus companheiros e agora ameaçava a Clover também. Neste momento Yuno estava pressionando aqueles ossos com toda a sua força, com todo o afinco disponível. Ele chamava pela sua lâmina, pela espada do espírito de Zephyr e se perguntava por que ele não estava conseguindo cortar aquilo. A lâmina do Yuno não era capaz de atravessar a magia óssea de Zenon. E então ele estava assustado, dizendo que não era possível. Mas este cara, o que ele estava fazendo que estava impedindo a sua lâmina de o atravessar? Yuno então percebe o que Zenon estava fazendo com uma facilidade tremenda, sem precisar suar nem um pouco. Ele estava regenerando todos os seus ossos, mais rápido do que a velocidade em que o Yuno conseguia desgastar aqueles ossos conseguia o cortar. Tudo isso estava impedindo que o Yuno chegasse até Zenon e possivelmente foi a mesma coisa com William. Neste momento Zenon respira fundo e diz que o Yuno realmente era alguém de nível 0. Ele não esperava por isso, mas graças a isso irá mostrar pra ele o que era um pouco do que ele podia fazer. Daria ao Yuno um pequeno vislumbre do seu poder demoníaco. Nesse instante vimos Zenon liberando apenas mais um pouco da força que ele estava usando neste momento. Zenon então começa a ativar 55%. Neste momento vemos ele e Yuno travado em um cubo, completamente assustador, algo completamente demoníaco. Enquanto isso, vemos por fora uma visão do demônio de Zenon, aquele monstro incrivelmente assustador que estava dominando tudo. Vemos que o poder de Zenon era algo nunca visto antes, e Yuno logo percebe isso também. O garoto presenciando tudo aquilo fica completamente assustado, vimos medo em seu olhar. E então vemos Zenon esbanjando aquela sua magia enquanto dizia: realmente não é que você seja alguém fraco. E antes de finalizar aquela frase, a gente via um sorriso assustador estampado na face de Zenon. Aquele seu olhar, aquele seu sorriso, juntamente com o seu poder. Ele estava se vendo alguém muito acima de Yuno, e agora ele estava
estava realmente transformado. Vimos em sua cabeça um chifre demoníaco, como a gente vê em todos os usuários da magia sombria. E do outro lado vimos também um chifre formado de magia óssea. Na mão de Zenon vemos uma espada, assim como uma espada de Serf formada por esqueletos. E então aquele homem completava o que dizia: você realmente não é fraco, o que acontece é que realmente eu sou muito forte. E Zenon agora estava prestes a mostrar todo o seu poder, toda a sua força para Yuno. Em um só instante a gente vê que aquele garoto estava prestes a ser atingido diretamente. Zenon então estava prestes a atacar Yuno enquanto dizia: tudo isso é para a glória do reino de Spade. Depois disso então a gente vê que algum tempo se passa, provavelmente alguns minutos. Isso porque vemos Ralph voando em alta velocidade. Ele estava passando pela floresta e depois disso indo diretamente à capital do reino de Clover, onde ficava o palácio do Alvorecer Dourado. Ali então ele presenciava toda aquela destruição. Ralph estava completamente assustado, não esperava por algo assim, mas ele vê algo mais assustador ainda. No meio de tudo aquilo ele vê Yuno caído, completamente derrotado, o grimório do trevo de 4 folhas no chão e uma espada óssea cravada na barriga do garoto. Naquele momento a gente vê tanto Ralph quanto Bell gritando o nome de Yuno. Enquanto isso aquele garoto estava completamente inconsciente, talvez já sem vida. E víamos Bell chorando desesperada. A voz de Ralph e seus gritos não eram capazes de alcançar Yuno, estavam apenas ecoando em vão. E este é o fim do capítulo 238 de Black Clover. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!